Alô, Alvinegro Praino, SFC Raiz ativado mais uma vez para falar sobre o nosso peixão. Como sempre, agradeço de coração os fiéis membros deste canal e aqueles que se inscreveram recentemente também. Se você está vendo pela primeira vez e dando membro, dê essa força também, acione o botão de inscrito e também para as notificações dos futuros vídeos de análises próximas. Recomende também para os seus amigos santistas ou não, ok? Vídeo para falar do empate mais um fora de casa. Atlético Goianiense 1, Santos 1, segundo empate consecutivo. Complicado demais para uma pretensão maior que nós temos aí para pelo menos voltar a Libertadores, com a pré-Libertadores. Pelo jeito está sobrando para nós, vai ser somente a Sul-Americana se continuar desse jeito. Teremos aí 3 jogos, uma sequência aí de jogos na Vila Belmiro, Coritiba, Corinthians e Fluminense. Esses 2 últimos como adversários diretos aí para a vaga. E terminaremos com o nosso Campeonato Brasileiro com o Bahia desesperado para não cair. Uma situação em que está cada vez mais complicada e que se complicou hoje, a julgar também pela escolha inicial também do técnico Cuca de colocar algumas peças aí que eu acho que complicou um pouco, mas veras não dá para se responsabilizar o Cuca só por esse resultado também, pela limitação técnica, tática e também pelos desfalques. Marinho não jogou e a única referência, digamos, como titular seria o Soteldo. Porém, na minha humilde opinião, o Cuca poderia ter facilitado um pouquinho mais se pelo menos resolvesse escolher algumas opções mais ofensivas para o meio do campo. Ele resolveu iniciar a partida com Alisson e Vinícius Balieiro, que a meu ver são volantes de características totalmente iguais. É o mesmo que você colocar Bruno Marques e Caio Jorge de centroavante no ataque, que são 2 peças que anulam um no outro. Ou é um ou é outro. E Alisson, né, desempenhando uma função aí, por exemplo, que não costuma ser a dele, que é de um volante. Mesmo assim, não houve uma criação, uma criatividade que só se resumiu apenas a umas tentativas do Soteldo, que começou com ele no meio, depois foi deslocado na ponta no segundo tempo, com Arthur Gomes e Lucas Braga nas alas, com o Caio Jorge totalmente anulado pelo ataque, coisa que talvez, não, certamente não é culpa dele, tentou fazer, né, a bola não chegava nele e ele tentava correr atrás para buscar a bola, coisa que foi totalmente complicado para nós, que a gente tinha o terreno da partida contra uma equipe que buscava somente jogar por uma bola e jogar totalmente fechadinha, que foi o que fez o Atlético Goianiense, e que o seu Arthur Gomes contribuiu também, né? Então, não vou dizer que foi um pênalti, mas por os padrões de hoje, a esta altura do campeonato, acho que os nossos jogadores já deveriam estar mais calejados com relação ao esquema do VAR. E o seu Arthur Gomes parece que ainda não aprendeu. Foi pênalti? Eu vou dizer que não foi. Porém, em outros padrões não seria. Mas agora, né, é muito infantil agora de certos jogadores não perceberem que, na dúvida, é pênalti para o Santos. E o Santos estava, pelo menos, com o volume de jogo maior, mas, lógico, não se concretizava em finalizações, em função disso, né? Porque se, por exemplo, o Luan Pérez tendo que fazer a função quase que avançando demais para tentar fazer as articulações no meio, porque se um zagueiro consegue tentar fazer esse tipo de coisa ao invés dos volantes, que deveriam, né, estar mais aptos para isso, é que alguma coisa está errada. E o seu Cuca escolheu isso e pagamos o preço, pelo menos no primeiro tempo, que a gente não conseguia se concluir em finalizações, apenas um ou 2 chutes a gol, pelo menos de longa distância, né, embora tínhamos mais posse de bola. E aí que seu Cuca, pelo menos, aí caiu a ficha, pelo menos ele tentou, né, ter mais ofensividade no meio do campo quando tirou um volante, colocou, ou pelo menos por linhas tortas, né? Então ele colocou o Jean Mota, depois deu uma ofensividade maior, mas sem sair do lugar, dependendo apenas dos lampejos do Soteldo, que a maioria das jogadas foi em cima dos cruzamentos dele, muito pouco para uma equipe de 11 jogadores, que a gente precisa, né, faltando muito essa criatividade de armador, né? Talvez hoje, por exemplo, alguém que poderia ter feito essa função poderia ser o Ângelo Gabriel, menino novo, que depois o Google colocou, foi o último aí a ser colocado. E aí foi um pouco mais beneficiado nós, né, pela expulsão de um atacante do Atlético Goianiense que fez uma falta violenta em cima do Luan Pérez. Com eles com um a menos, isso beneficiou um pouco mais nós, né? E conseguimos aí com um gol de pênalti depois do Marcos Leonardo. Ele colocou o Bruno Marques, que também, pela altura dele, não conseguiu achar a bola nos cruzamentos aéreos. E o Marcos Leonardo fez o gol de pênalti. Dá para se ter alguma coisa de positiva, é que certos garotos estão tendo uma certa personalidade, pelo menos
destinos futuros para o nosso Santos, e ele, né, roubou a bola do Soteldo nessa cobrança. Né? Ele queria, o Soteldo que queria cobrar, o Marcos pediu autorização para o Cuca cobrar, e ele cobrou com personalidade. Isso aqui é bom de se ver, pelo menos para os meninos que mais à frente aí podem encarar outros desafios maiores para o nosso Santos. O que foi de tomar essa direção é isso, porque depois é uma equipe totalmente limitada, jogando no Bumba Meu Boi, tentando achar o gol, né, como achou nesse lance, infelicidade para eles também, e muito pouco para uma equipe como a nossa. E o Cuca, acho que complicou um pouco, né, poderia, eu acho que talvez ele ainda não conhece a aptidão dos meninos, ele poderia ter colocado o Ivonei desde o começo, eu acho que eu poderia ter iniciado o lance, toda a partida com o Ivonei primeiro, porque o Vinícius Balieiro não tem essa característica de jogar no meio ofensivo, com o Alisson Pledão, então, menos, tá, mas aí todo mundo conhece o Alisson, e para variar ele tomou o cartão aéreo, é uma falta, né, um jogo. E, bom, funcionou pelo menos, né, nos quesitos da ofensividade das mexidas dele, por linhas tortas, né, porque acho que mesmo assim colocou errado. Primeiro ele tirou Jamota para tirar o Arthur Gomes, pois aí sim caiu a ficha dele, colocou o Ivonei, e aí foi na base do abafa, né? Marcos Leonardo, Ângelo Gabriel, que não adiantou muita coisa, porque só dependíamos do Soteldo mesmo, foda muito pouco. O Lucas Braga, por mais que seja esforçado também não foi muito explorado. Eu acho que faltou um pouco mais de finalizações a longa distância contra uma equipe que ficou totalmente no seu campo de defesa para segurar o resultado. Faltou um pouco mais de criatividade nossa, né? O erro do Cuca e também da limitação técnica da nossa equipe. Infelizmente é o que nós temos para hoje, né? O Marinho ainda está se recuperando de lesão. Próxima partida diante do Curitiba, na Vila Belmiro, com uma sequência que entraremos aí pelo menos com 3 jogos, com obrigação de fazer aí o resultado, pelo menos com uns 3 vitórias, e sonhar com alguma coisa aí, agora que está pirando com um milagre. Se o Cuca vai ficar ou não, né? Aí é bem provável que o Cuca fique, porém ele precisa conhecer um pouco mais os nossos meninos aí, que esse trabalho que ele começou a fazer, né, de explorar, né, lançando aos poucos os meninos das categorias de base, hoje ele deu um certo vacilo, e de certa forma, se ele ficar, ele deve conhecer um pouco melhor, ter uma ajuda melhor da sua comissão técnica, quem deve colocar nas peças e quem não deve. E nesse início de campo, eu acho que ele podia ter feito melhor, mas não dá para se colocar tudo na conta dele diante dos desfalques e das peças que nós temos. Então é isso que nós temos, galera, por enquanto. Então, um bom fim de semana para vocês. Se você gostou, deixe aí sugestões e críticas também nas seções de comentários. Comente também para fortalecer esse canal. E até a próxima. Vamos aí, vamos Santos sempre Santos. Valeu!